Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Luiz Morgenstern do blog Caderno de Bolso e hoje eu estou aqui para fazer um vídeo falando bastante assim sobre a minha opinião em relação a Harry Potter and the Cursed Child. E como vocês puderam ver pela capa do vídeo, esse vídeo vai conter spoilers sim. Então, pra quem não sabe, eu fiz na quarta-feira um vídeo aqui no canal também, falando mais geralzão, assim, sobre o livro, né, recomendando, falando o que eu achei e tudo mais. E naquele vídeo, então, eu não coloquei spoilers. Então, se você é fã de Harry Potter, ou enfim, tá interessado em ler, né, o livro e não quer pegar spoilers, eu recomendo você assistir esse vídeo aqui, tá? E se você não viu, aproveita também para assistir aquele vídeo em que eu mostrei um pouquinho das diferenças entre o livro na versão britânica e na versão americana, que eu também vou deixar aqui em cima nos cards. Hoje então eu vou falar mais assim de spoilers, coisas assim gigantescas, vou falar sobre a história que tá dentro desse livro aqui, ok? Bom, então para começar eu acho que eu não posso deixar de falar sobre os vira-tempos, certo? O vira-tempo é a coisa principal dentro desse livro, né? Esse livro é todo sobre viagem no tempo. E eu confesso que eu achei isso um pouco, assim, estranho. Logo quando eu fiquei sabendo, e eu fiquei sabendo isso antes de ler, que envolvia viagem no tempo, eu achei algo muito, assim, bizarro, sabe? Eu fiquei meio que, sério? Como assim, sabe? Eu não sabia direito o que esperar, o que iam inventar aí com viagem no tempo. E eu devo dizer assim que eu achei isso um pouco estranho e eu também andei vendo que mais gente achou a mesma coisa, né? Eu andei lendo coisas na internet, mais gente concordou com esse ponto de vista, assim, de que achou, no mínimo, assim, duvidoso, né, que tenha sido escrito pela J.K. por conta de usar os viratempos que a J.K. fez questão de destruir nos livros, né? Então foi meio estranho assim voltar do nada e agora ter um livro totalmente focado em viagem no tempo. Como eu mencionei no outro vídeo que eu fiz, né, no de quarta-feira, eu já tinha dito que, né, na minha opinião, não foi ela que escreveu o livro, que provavelmente foram o Jack e o John, né, meio que numa colaboração entre eles, e provavelmente a J.K. assim mais, sabe, foi guiando eles, aconselhando e tal, né? Passou o panorama geral de como deveria ser, assim, e eles inventaram uma história em cima disso. Essa é a minha opinião. Então, eu acho que é ok, assim, né? Digamos que eles conseguiram fazer com que, na real, existissem viratempos, no fim das contas, né? Que não tinham sido todos destruídos, e usaram isso pra fazer a história ok, assim, estranho, mas ok. Agora um ponto que muitas pessoas andaram levantando e muita gente reclamou foi a diferença do uso do vira-tempo lá em Prisioneiro de Azkaban pro uso que teve aqui nesse livro, né? Então muita gente assim reclamou e achou muito ruim porque lá em Prisioneiro de Azkaban no presente todas as coisas já tinham acontecido, né? E aí então, por exemplo, o Bicuço ele nunca tinha sido de fato morto, né? Eles que acharam que ele tinha sido morto, mas na verdade o que eles ouviram foi o machado lá cortando a abóbora. E isso já estava assim no presente, então meio que já estava escrito isso. E aí eles só voltaram pra salvar o Bicuço, mas na real ele já não tinha sido morto, né? Dá pra entender, eu acho isso. E as pessoas comentaram que acharam estranho que nesse livro as coisas são meio que reescritas, né? Mas aí eu fiquei pensando um pouco e eu acho que talvez o motivo pelo qual tudo parece um pouco mais confuso é porque a gente tem diferentes personagens em diferentes tempos nesse livro aqui, né? Por exemplo, o filho do Harry e o Scorpius, na maior parte do tempo, eles estão viajando, enquanto que o Harry, a Hermione, eles todos estão lá no presente. Então, eu acho que talvez isso tenha de diferença, porque no Prisioneiro de Azkaban a gente não tinha visão de pessoas que ficaram no presente, né? A gente só acompanhava o Harry e a Hermione usando o vira-tempo e tudo que eles fizeram, mas a gente não tinha, por exemplo, o ponto de vista do Rony lá deitado lá na maca no hospital, vendo as coisas acontecendo. Então, eu acho que talvez a maior confusão ocorre por causa disso, assim. Eu não acho que o uso seja tão diferente, eu acho que é mais questão de que a gente meio que se atrapalha porque tem gente no presente e tem gente no passado, né? Eu acho que daí fica meio essa confusão, assim, mas
Não sei também, pode ser que eu esteja errada, mas eu tentei ver mais dessa forma. Aí a segunda coisa que eu tenho que mencionar é que eu tava bastante desesperada, assim, lendo o livro, porque a primeira vez que eles pegaram e mudaram o passado, né, lá na primeira tarefa do torneio pra tentar salvar o Cedric, aconteceu já bastante coisa louca, assim, e eu já tava pensando, meu Deus do céu, o que que vai acontecer, né? Tipo, o Rony e a Hermione já não estavam mais casados, o Rony tava casado com a Padma, tinha um outro filho, sabe? Já tava tudo uma confusão. Aí tá, eles vão lá e decidem então mudar a segunda tarefa. E aí eles conseguem tornar o caos, né? Tipo, o Harry deixa de existir, daí já não tem mais o filho dele, e aí o Rony e a Hermione continuam não estando casados e tudo mais, e daí só tá lá o Scorpius tentando resolver tudo. Eu tava assim, eu realmente tava muito desesperada lendo o livro, e eu tava assim, sabe, rezando pra Merlin e sei lá, pra todos os deuses existentes, pra que no final das contas tudo voltasse ao normal e, sabe, fosse só uma aventura que aconteceu, mas que não alterasse toda a vida. Então eu fiquei muito feliz, assim, quando no final deu tudo certo e no fim das contas, né, nada daquilo de fato aconteceu, digamos assim, né. Por isso que no fim das contas eu acabei gostando da história, porque apesar de ter dado todas essas tretas, todos esses rolos, né, no fim das contas deu tudo certo, então, sabe, não é tão ruim, sabe? Eu acho que teria sido muito pior pensar que, sei lá, o Voldemort viveu pra sempre e aí você fica meio que, não creio que eu li esse livro pra descobrir que a porcaria do cara voltou. Mas então, entre todas essas vindas e revindas, né, pessoas que estavam mortas voltaram, pessoas que estavam vivas morreram e tudo mais, eu fiquei extremamente feliz quando eu vi o Snape lá, tipo, meu Deus, sério. Eu assim, primeiro eu pensei, meu Deus, agora o Snape tá vivo, o que que tá acontecendo, sabe? Mas aí quando eu vi ele junto com o Rony e com a Hermione, eles eram tipo os sobreviventes, assim, os rebeldes sobreviventes, eu fiquei muito feliz, assim, sabe, de ver que o Snape ainda tava do lado deles e tudo mais, e ele foi tão, assim, fofinho, sabe? E foi gostoso de ver o Snape mais uma vez e ele dizendo, assim, que ele tinha ficado muito feliz, assim, de ver que o Harry tinha homenageado ele, dando o nome, né, do filho dele de Severus também. Então, assim, eu achei muito fofo, sabe? E eu achei gostoso isso, assim, de verdade, sabe? Eu acho que foi bem bacana rever o Snape e saber o que ele ia pensar se ele estivesse vivo sobre algumas coisas, sabe? Então, essa foi, assim, uma parte que eu gostei muito, assim, foi muito legal poder rever ele, apesar de depois, no fim das contas, né, ele ter morrido de novo, né, mas, enfim. Bom, aí agora outro quesito, né? A Delphi. Então, supostamente ela é filha de Voldemort, né? Supostamente ela é filha do Voldemort com a Bellatrix. E muita gente reclamou disso. Primeiro porque não conseguiam ver, em que momento a Bellatrix teria engravidado, né? Foi no sexto livro, foi no sétimo, teve algum intervalo suficientemente grande para ela engravidar, blá blá blá. Assim, olha, eu confesso que eu acho bem estranho isso, eu achei meio desnecessário, assim, achei que eles poderiam ter montado talvez um outro antagonista, sabe, escolhido outra pessoa pra ser o vilão, assim, dessa história, poderiam nem ter focado no Voldemort, talvez, poderiam ter só focado em alguém meio louco, assim, que surgiu de novo e queria se inspirar no Lorde das Trevas, não sei o que, sabe, eu achei um pouco desnecessário, mas não sei, assim, também não foi uma coisa que me incomodou, teve muita gente que reclamou muito e, sabe, eu não consigo ver o Voldemort tendo uma filha com a Bellatrix, eu não consigo ver um motivo pelo qual eles teriam tido uma relação assim, né? Mas não sei, sabe? Aí também teve gente que levantou uma teoria de que talvez a Delphi tivesse sido criada por pessoas que foram comensais da morte e tudo mais, teriam dito pra ela isso, que ela era filha do Voldemort, e teriam criado ela pra ela querer ressurgir ele, sabe? Fazer com que ele voltasse ao mundo e coisas desse tipo. O que eu, sinceramente, acho mais plausível. Eu prefiro pensar que, de fato, ela não era filha dele e que criaram ela pra ela pensar que ela fosse... Não sei, prefiro pensar assim, mas isso é de cada um. Agora, outro momento fofinho, assim, que eu achei bem, sabe, meio doido, mas fofo ao mesmo tempo, foi quando o Albus voltou lá pra Godric's Hollow, né, e ele viu os pais do Harry com o Harry bebê,
Eu achei bem fofo, assim, ele tá vendo os avós ali com o pai, e aí depois, bem no final, ele tem aquela conversa, né, com o Harry, e ele conta, né, um pouquinho do que ele viu, e eu achei isso, assim, bem legal, sabe? Eu fiquei com um aperto no coração, assim, né, pensando em como o Harry deve ter se sentido de poder ouvir, assim, alguém, né, tipo, o filho dele dizendo: ah, o seu pai adorava brincar com você, e coisas assim, sabe? Então, achei realmente bem fofo. É meio bizarro, né? Porque o menino tá lá vendo o avô e o pai bebê, mas achei fofo, assim, né? Foi uma coisa legal, assim, na minha opinião, de terem colocado. Achei também meio mirabolante aquela ideia do cobertor, né? Achei esse muito louco mesmo, não sei como é que conseguiram ter essa ideia. E primeiro não parecia que dava pra funcionar, mas no fim das contas eu achei até uma ideia, assim, uma saída inteligente, sabe? Estranha, mas inteligente pro problema, né? Porque, não sei, essas pessoas que escreveram o livro, elas se enfiaram em cada enrascada pra conseguir, né, achar brechas pra sair das situações que, sério, tiveram que ser muito criativos pra conseguir sair mesmo, né? Então, né, eu na real tenho que parabenizar essas pessoas, porque eles conseguiram criar uma história muito louca, saídas mais loucas ainda, mas no fim das contas eu acho que deu certo, então, sei lá, né? Aí outra coisa que eu andei percebendo, que eu já tinha percebido lendo e eu notei que mais pessoas perceberam, é a falta do Ted Lupin, que é o filho do Lupin, né? E ele teria, assim, pelo que a gente vê no epílogo de Relíquias da Morte, ele teria sido criado pelo Harry, assim, não criado, mas ele teria convivido bastante com o Harry, com os filhos dele, bastante na casa e tal, e ele não apareceu na peça, então isso foi um pouco estranho por conta da idade, ele já teria saído, não sei, talvez até, né, é possível que isso tenha acontecido, porque o epílogo se passa praticamente nos últimos anos aí, ou no último ano de Hogwarts do Ted, eu acho, por aí. Então talvez ele não tenha, né, mais convivido tanto com eles naquela época, não sei. Também em nenhum momento foi citado o George no livro, né, e supostamente o Rony e o George teriam tocado aquela loja lá, toda loucona deles. Aí também teve bastante gente que andou falando que achou o Rony muito estranho, que ele não parecia ele mesmo, que ele parecia mais sério e mais burro e mais bobo e sei lá o quê. Eu sinceramente achei o Rony bem digno dele mesmo, assim, sabe? Se mostrando bem, assim, fofo e apaixonado pela Hermione, né? De querer defender ela e coisas assim. E ao mesmo tempo parecendo ser um pai, um tio bem engraçadão, assim, cheio das piadinhas e coisas assim. Eu achei que o Rony tava bem no estilo dele, sabe? Eu não achei isso ruim. Talvez as pessoas tenham achado ruim que ele, na real, ao invés de trabalhar no ministério, ele era dono da loja lá junto com o George, mas isso é uma coisa que a própria J.K. já tinha dito, né? Então não é algo assim, aqueles caras zoaram com tudo, né? Não, porque na real isso era uma coisa que a própria J.K. já tinha dito. Outra coisa que foi citada foi o relacionamento gay entre os Scorpius e o Albus. Tem muita gente que achou que eles iam ser um casal gay e não sei o quê, porque eles gostavam muito um do outro, porque eles se abraçaram e acho que eles disseram que se amavam num determinado momento, e porque o Scorpius pensou no Albus quando ele tava conjurando um patrono e não sei o quê. Gente, eu não sei, sabe? Eu acho que tem gente que viaja muito. Eu, sinceramente, eu li o livro, aí eu li esse comentário e eu pensei, será que eu li o mesmo livro? E aí eu fui de volta no livro pra ver e eu não entendi isso, sabe? Eu via eles como sendo amigos, amigos muito próximos, assim, melhores amigos. E eu vejo, assim, os Scorpius vendo o Albus como um irmão que ele nunca teve. Então eu vejo, assim, os dois num relacionamento de irmãos, assim, e eles se abraçando e dizendo que se amam como qualquer irmão diria um pro outro em algum ponto da vida, provavelmente, sabe? Eu não vi nada demais nisso. E aí teve gente que reclamou, que achava que eles eram super apaixonados um pelo outro, não sei o quê. E aí chegou as últimas páginas e na real se percebeu que os Scorpius era afim da Rose. Não sei, sabe? Sinceramente eu não notei isso, não foi algo que me incomodou, porque de jeito nenhum eu ia imaginar que eles eram gays. De verdade, assim. Eu não achei que aquelas demonstrações ali fossem gays, assim, sabe? Eu acho que talvez se tivesse tido outros tipos de falas e outras coisas, assim, até daria pra concluir isso, talvez. Mas não sei, achei bem normal, assim, sabe? Eu acho que
Mas então eu acho que é isso, gente. Eu acho que eu dei bastante spoilers aqui, né? Mas eu realmente queria conversar, porque eu não conheço muitas pessoas que leram esse livro, então eu adoraria poder conversar com vocês. Então se você tá vendo esse vídeo, você leu e tal, comenta aqui embaixo também o que você achou, a sua opinião em relação ao que eu disse, em relação ao livro, enfim, em relação a tudo, porque eu vou ficar muito feliz de saber. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso aí então. Um beijo e até a próxima!